Tiago capítulo 1, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Amém? Diz assim: Senhor Jesus, fala conosco. Amém. Podemos sentar. Isso, senta, meu querido. E as palmas bem forte para Jesus. Vamos aplaudir o santo nome de Deus. Não, mais forte para Jesus. Acabamos de ler a palavra de Deus em Tiago capítulo 1, versículo 14. A palavra do Senhor está dizendo que mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O que significa tentação? Tentação é uma instigação ou sedução por uma coisa proibida que pode levar alguém a cometer uma ação reprovável ou mesmo um pecado diante de Deus. A tentação é uma sedução por algo errado, por algo que você não pode praticar ou fazer ou falar. A tentação é um convite de Satanás para o pecado. A tentação é um convite que Satanás faz para os filhos de Deus, para as filhas de Deus, no intuito deles ou elas cometerem o pecado, desagradarem a Deus. Então, a tentação é simplesmente isso. É aquele prazer, é aquela vontade, é aquela sedução pelo pecado. Quem entende dá glória a Deus? Amados, eu quero dizer para a igreja que algumas pessoas confundem tentação com provação. Ou seja, algumas pessoas confundem provação com tentação. A provação não tem nada a ver com a tentação. E nem a tentação tem a ver com a provação. A provação, melhor dizer, a provação é uma circunstância em que a nossa fé é testada diante de Deus. Deus testa a nossa fé. Deus, com a provação, procura nos testar se de fato nós estamos confiantes nele. Se de fato nós temos a certeza do que Deus é maior do que tudo e do que todos. Então, na provação, Deus procura testar a nossa fé. E, ao mesmo tempo, Ele procura também nos aprovar na provação. Então, a provação é algo de Deus. Como a gente pode ver, alguns homens que a Bíblia faz referência, eles também foram provados por Deus. Não é isso que aconteceu com Abraão? Abraão também foi provado por Deus. E com isso, Deus aprovou Abraão. A palavra de Deus vai dizendo que Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, esses homens foram provados por Deus. Por que não falar de José lá no Egito? José também foi provado por Deus. Jesus Cristo, o nosso Salvador, também foi
provado por Deus. Então, a provação vem de Deus, já a tentação vem de Satanás. A tentação vem de Satanás. Segundo, a tentação vem da nossa cobiça. A tentação vem da cobiça que está no nosso coração. Daquela cobiça pecaminosa. É onde surge a tentação. O porquê que muitas pessoas confundem provação com a tentação? Igreja, Deus nos coloca em prova. E nesta prova, nós começamos a passar necessidades. Nesta prova em que Deus nos coloca, nós começamos a sentir falta de algumas coisas. O que acontece? É que Satanás se aproveita da provação que nós estamos enfrentando para poder nos tentar. Ou seja, a tentação e a provação estão assim bem grudadinhos. Aonde termina a provação, se a gente não ficar vigilante, atento, nós podemos sair da provação para a tentação. Ou seja, podemos sair da provação e cair na tentação. Pastor, não estou entendendo, me explica bem. Presta atenção aqui. Você é uma mulher trabalhadora. Você é um homem trabalhador. E Deus vai decidir provar você na tua área profissional. Deixa você desempregado durante 6 meses. Você está desempregado, está chegando às contas. Você precisa atender os teus compromissos. E você não tem dinheiro. O aluguel está vencido. Os boletos tudo vencido. E você tentando fazer bico daqui, bico de lá, e nada está dando certo. Você está sendo provado por Deus. Atenção. O que acontece? Você naquela prova, oh Deus, abre as portas, oh Deus, entra com a providência, oh Deus, oh Deus, oh Deus, e nada de sair da situação. Aí vem o tentador, o Satanás. Olha aí, o Satanás chega aí, ó. Chega de fininho, mansinho, o Satanás chega. E faz o quê? Começa tentando você. No intuito de você se envolver com coisas erradas. Fazer trabalhos ilícitos. Fazer coisas ilícitas. O diabo fala assim, ei rapaz, você está precisando de dinheiro. Eu vou te apresentar um bom negócio. Você vai conseguir pagar o teu aluguel, você vai pagar todas as tuas contas, ainda você vai ter dinheiro no bolso. Se você fazer isso, você vai ter dinheiro, você vai conseguir se livrar desse aperto. O diabo está tentando você. Você está na provação, mas o diabo está convidando você para fazer coisas ilícitas. Agora, se você aceitar o convite de Satanás, aí você vai sair da provação e vai cair na tentação. É como se fosse uma mulher casada, uma mulher compromissada, um homem casado, um homem compromissado. E aonde ele está trabalhando, ele é assediado. Ela é assediada. Tem alguém aí que está assediando ela lá no trabalho, na rua. Alguém vive assediando ela. Mas ela é uma mulher casada. E o Satanás vive assediando ela, assediando ela, assediando ela. E chega um momento em que ela vive uma situação delicada no seu casamento. Imagina, ela está passando uma luta no casamento com o esposo ou com a esposa, e lá aonde ela está trabalhando,
tem um homem que vive dando em cima dela. Ela chega para trabalhar, e aí tem lá um homem que vive elogiando ela. Oi, como você tá linda. Oi, como você ficou linda demais. Oi, como você tá bonita. Oi, tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Você quer que eu pague um almoço para você? E fica assim, convidando ela, ou seja, instigando ela. O que acontece? A pessoa está sendo tentada. A mulher está sendo tentada. O que Satanás vai fazer? Vai se aproveitar da situação que ela está passando no casamento para fazer ela cair na tentação. Vai falar assim: por que você fica sofrendo com este homem? Você tem um colega de trabalho que gosta tanto de você, fala coisas bonitas para você. Por que você não dá um chute neste teu marido e começa a sair com teu colega? O porquê que você não trai a tua esposa com a tua colega? A tua colega te trata bem, a tua colega te elogia, a tua colega faz um monte de coisa para te agradar, mas a tua mulher não está nem aí, a tua mulher só está te estressar, a tua mulher... E o diabo fica instigando esta pessoa para cair em tentação. Agora, se você não tiver a atitude de José, lá no Egito, quando ele estava lá no Egito, você vai cair em tentação. Você vai cair em tentação. Porque o Satanás, ele procura fazer o quê? Ele procura se aproveitar da situação que nós estamos vivenciando. Principalmente daquela situação que não é muito favorável a nós. Quando nós estamos numa situação delicada. Se a gente não tiver firme diante de Deus, se a gente não tiver vigilante diante de Deus, o que acontece é que nós acabamos de cair em tentação. Para que você entenda o que nós estamos pregando, Jó capítulo 2, versículo 9. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo aqui. Então a sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém, ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com seus lábios. O que estava acontecendo? É que Deus estava provando Jó. Deus estava provando Jó, tirando tudo de Jó. Tirou as finanças de Jó, tirou os filhos e as filhas de Jó. E com isso, Jó estava num estado de enfermidade. Jó estava na provação. E aí chega a sua esposa chega perto de Jó e diz assim: homem, você ainda confia em Deus? Você ainda retém a sua sinceridade diante de Deus? O porquê que você não amaldiçoa Deus e morra de uma só vez? Vê do jeito que está a tua vida. Vê do jeito que está a nossa vida. O que adianta você ficar confiando em Deus, sabendo que nós tínhamos tudo, nós tínhamos nossos filhos aqui, e você ainda está confiando em Deus? Morra de uma vez, amaldiçoa Deus, deixa de confiar em Deus, deixa de buscar Deus, e morra de uma vez. Ei, Jó está na aprovação. E Satanás estava se aproveitando da situação para poder tirar ele da aprovação para a tentação. O Satanás queria tirar Jó da aprovação de Deus
e deixar ele cair em tentação. O diabo estava dizendo assim: rapaz, você tinha tudo. Você tinha tudo. E outra coisa, Deus é injusto com você. Deus está sendo injusto com você, Jô. Porque todavia você obedeceu Ele, todavia você buscou Ele, você adorou Ele, você serviu Ele. Agora, Ele te coloca nessa situação. Você não acha que Deus está sendo injusto contigo, Jô? Você não merece. O vizinho aí merece. Aquele teu amigo merece. Mas você não. Porque você foi sempre sincero, honesto. Você sempre fugiu da aparência do mal, Jô. Você sempre serviu Ele. Agora você está nessa situação. Olha, se eu fosse você, Jô, amaldiçoava logo esse Deus e 1000 vezes que você morra. E aí, Jô, ouviu o que Satanás estava falando? Não. Por quê? Porque ele sabia que tudo estava sob o controle de Deus. Porque tudo estava sob o controle de Deus. É por isso que Jó vai dizer: você fala como se fosse uma louca, uma maluca, uma doida. Você só aceitou o bem de Deus e o mal você não vai aceitar, não. E a Bíblia vai dizer que Jó não pecou contra Deus. E talvez o diabo está tentando você. Talvez o diabo está falando isso para você. Talvez o diabo está dizendo assim: o que adianta você fazer campanha com essa situação que você está vivenciando? O que adianta você estar todos os dias na igreja e a tua família está do jeito que está, a tua vida profissional, a tua vida financeira está do jeito que está? O que adianta servir a Deus desse jeito? Talvez o diabo está falando assim: o que adianta você frequentar a igreja? O que adianta você ir todos os dias na igreja? E o teu esposo está desse jeito, os teus filhos estão desse jeito. E você não tem dinheiro para pagar o seu aluguel. Você não tem dinheiro para pagar suas contas. O que adianta você frequentar a igreja? O que adianta você orar? O que adianta você jejuar? O que adianta você servir a Deus? Talvez o Satanás está falando isso para você. Mas uma coisa é que você não pode se esquecer. Você está sendo provado por Deus. Você está sendo provado por Deus. E o diabo sabe disso. O Satanás sabe que você está sendo provado por Deus. O diabo sabe que você está sendo provado por Deus. E no final, ele vai aprovar você. Agora, o diabo, ele quer que você saia dessa aprovação. E cai em tentação. É por isso que ele está oferecendo um monte de coisa para você. É por isso que ele está colocando um monte de pensamento em você. Porque ele não quer ver você fiel, firme diante de Deus, confiando em Deus, buscando em Deus, mesmo com essa situação. O diabo não quer ver você desse jeito. Você está sofrendo, você está passando necessidade, você está sendo humilhado, mas você está sendo fiel, justo. Você está firme com Deus e o diabo não está contente. O diabo não está contente com isso. É por isso que ele está convidando você para pecar. É por isso que ele está convidando você para olhar para trás. É por isso que ele está convidando você para você desistir. É por isso que ele está dizendo para você desistir. É por isso que ele está falando para você parar com esse negócio de oração, de jejum. Ele quer que você para com isso. Mas neste momento Jesus está dizendo: aguenta firme. Aguenta firme. Deus é com você. Jesus é conosco. Quem pode dar glória a Deus? Amados, como resistir
como vencer as tentações. Como resistir à tentação? Ou como vencer a tentação? A primeira coisa que alguém deve fazer para vencer as tentações, para poder resistir às tentações, a primeira coisa, devemos fazer o quê? Conhecer o nosso lado mais fraco. A nossa área mais fraca. Todos nós temos uma área fraca. Todos nós temos uma área fraca. E se nós queremos vencer as tentações, nós devemos primeiramente conhecer qual é a área mais fraca da nossa vida. Qual é o lado mais fraco da nossa vida? E se você não conhecer o seu lado mais fraco, a sua área mais fraca, olha, o inimigo vai sempre deixar você cair em tentação. Enquanto você não se conhecer, enquanto você não conhecer a área mais fraca de você, da sua vida, o Satanás vai deixar você sempre capotando no mesmo pecado. Porque você não conhece qual é a área mais fraca da sua vida. Quem entende da glória a Deus? Amados, algumas pessoas, a área mais fraca dela, é a área sentimental. Tem gente que o lado dele mais fraco é o lado sentimental. E o Satanás sabe disso. Tem gente que o lado dele mais fraco é o lado sentimental. E é nesse lado que Satanás investe mais. E é nesse lado que ele está sempre tropeçando, caindo. O porquê que muitas pessoas estão na prática da masturbação? O porquê que muitas pessoas estão na prática da pornografia? O porquê que muitas são as pessoas que vivem cair em pecados que estão relacionados com a área sentimental ou sexual? Porque essa é a área mais fraca dele. Essa é a área mais fraca dela. Você veja que pessoas casadas, compromissadas, acabam de trair sempre a sua esposa, o seu esposo. Não trai somente uma vez. 2, 3, 4, 5, 6. Porque essa é a área mais fraca dele. Sabe aquelas pessoas que a sociedade chama de mulherengo? O que é uma pessoa mulherengo? A pessoa mulherengo é aquela pessoa que não consegue se conter com a mulher que ele tem. Ele não consegue se sentir satisfeito com a esposa que Deus deu para ele. Ele é um homem casado, mas não resiste quando veja outras mulheres. Ele se sente atraído com todas as mulheres. Ele é um homem casado. Basta ele ver a mulher do outro, ele já cobiça. Basta uma mulher dar um oizinho, ele já vai pensar assim, eu acho que ela está de olho em mim. Basta uma mulher se aproximar até ele e dar um bom tratamento para ele, ele já fica pensando um monte de coisa. Eu acho que ela está gostando de mim. Eu acho que ela se encantou comigo. Eu acho. E começa a surgir um monte de coisa na cabeça deste homem. Da mesma forma também acontece com mulheres casadas. Mulheres que já têm o seu esposo, o seu marido, mas se deixam se seduzir por outros homens.
Por que que essas pessoas agem desse jeito? Que a área fraca delas é essa, é a área sentimental, é a área conjugal. Já tem outras pessoas que a área mais fraca dela, é a área material, é a área financeira. Você sabia que tem pessoas, se ficar sem 1 centavo no bolso, ele fica louco, fica doido? Tem gente assim. Se ele ficar sem dinheiro, ele faz uma besteira. Ele comete uma besteira. Tem pessoas, basta ele saber que está sem dinheiro, ele chega ao ponto de perder o sono. Ele chega ao ponto de fazer ou de praticar uma besteira que você não imagina. Tem pessoas que a área dela mais fraca é a área material. Quando ele fica sem dinheiro, ele até vende tudo de casa. Vai vender a rádio, daqui a pouquinho já está pensando em vender o micro-ondas. Basta ficar sem dinheiro, ele começa vendendo tudo de casa. Você já viu alguém viciado em droga? Como ele age? Então, tem pessoas também desse jeito. A pessoa que tem o seu lado fraco como lado material, ele age bem dessa forma. Quando ele percebe que está sem dinheiro, ele começa a vender tudo. Se tiver um terreno grande, já vai lá, vai cortar lá uma metade e já vai vender. Se tiver um carrinho, já está pensando em vender. Meu Deus! Se tiver um celular bom, já vai pensar em vender o celular. Meu Deus, começa vendendo tudo. E chegar alguém pertinho dele falando assim, essa tua mesa é bonita, né? Esse teu rack. Você gostou? Você quer? Eu estou vendendo. Meu Jesus! E vai lá nas redes sociais, começa a anunciar todas as coisas de casa. Gente, eu estou vendendo uma mesa com 4 cadeiras, e mais um rack, e mais um ferro de passar roupa. E vai vendendo as coisas dele a um preço de banana. Mas o porquê que eles estão fazendo isso? Porque a área fraca, a área mais fraca da vida dele é o lado material, é o lado financeiro. É por isso que nós estamos vendo tanta gente se prostituindo, por causa do financeiro, por causa do material. Quem entende da glória a Deus? E as palmas bem fortes para Jesus. Agora, já tem outras pessoas que o lado mais fraco dele ou dela, que a área mais fraca dele, é a área emocional. É a área emocional. Se ele estiver bem, ele está no glória a Deus e aleluia. Oh glória, aleluia, oh glória, aleluia. Jesus é bom, Deus é bom demais, oh glória. Ele está desse jeito. Vamos para a igreja, minha gente, vamos para a igreja, vamos buscar Deus. Ele chama todo mundo para a igreja. Ele vai fazendo convite para todo mundo. Agora, quando ele estiver assim bem para baixo, triste, angustiado, ele já pensa voltar para o mundão. Ele já começa a pensar voltar naquela vida de pecado que ele estava. Ele já começa a pensar naquela vida errante que Deus tirou ele, que Deus lhe libertou. Eu estou meio assim, sabe? O que adianta servir a Deus sabendo que tem um monte de fofoqueiro? O que adianta servir a Deus sabendo que os irmãos não saúdam os outros?
E ela já fica assim com aquela tristeza no coração. E já começa a pensar lá no mundo. Já começa a pensar das coisas do mundo. Quer dizer, essas pessoas, o lado mais fraco deles é o lado emocional. Se ele estiver angustiado, se ele estiver triste, o que a palavra de Deus diz? Quem está triste, ora. E quem está alegre, canta. Mas com ele é diferente. Se ele estiver triste, já está pensando na pinga, no boteco. Já está pensando na pinga. Já quero cair lá na pinga. Já está pensando nas drogas. Eu conheci um rapaz assim. Eu conheci alguém assim. Certa feita, esse irmão foi me procurar na igreja. Ele me encontrou na igreja, mas eu estava ocupado nesse dia lá na igreja. E eu pedi para ele aguardar pelo menos 20 minutos. Disse assim, eu estou fazendo isso, aguarda aí, 20 minutos já falo com você. O quê? Nem 5 minutos ele esperou. Já saiu da igreja e se jogou nas drogas. Virou a noite inteira nas drogas, bem assim. Se drogando a madrugada inteira. Depois de uma semana, eu se encontro com o irmão. Disse, rapaz, eu pedi para você esperar naquele dia, você sumiu. O que estava acontecendo? Ai, pastor, eu estava muito triste, sabe? E naquele mesmo dia, naquela mesma noite, eu me acabei nas drogas, pastor. Virei a noite inteira nas drogas. E tem gente bem assim. Tudo depende do emocional dela. Tudo depende do emocional dele. Se as coisas apertarem um pouquinho, ele já está pensando fazer coisas erradas. Já está pensando o absurdo. Que coisa feia. Se faltou arroz com feijão, já está pensando no mundão. Já está pensando no pecado. Já está pensando fazer coisas erradas. Como vencer ou resistir às tentações? Você tem que conhecer o seu lado mais fraco. A área da tua vida mais fraca. Para quê? Para que Deus possa fortalecer você por intermédio da oração. Quando você conhece o seu lado mais fraco, você sabe como proceder. Se você conhece o seu lado mais fraco, você sabe o que pedir diante de Deus. Você sabe como orar no intuito de Deus fortalecer, fortificar esse lado. Você sabe que quando você anda com aquelas amizades, você acaba de fazer aquilo e mais aquilo. O que vai acontecer? Se você quiser vencer, é que você vai parar de andar com aquele grupinho. É que você vai parar de estar com aquelas pessoas. Pastor, eu quando fico sozinho, eu acabo de fazer isso. Então você vai evitar de ficar sozinho, sozinha. Porque o diabo se aproveita. Investir no teu lado mais fraco quando você está sozinho. Quando você está sozinho, o diabo vem com tudo. Procura investir no teu lado mais fraco. Então, o que você vai falar? O que você vai fazer? Então, o que você vai fazer? Procurar não ficar sozinho. Você vai procurar não ficar sozinho, porque quando você está sozinho, você acaba de fazer coisas que você já não deve fazer. Você sabe que quando você fica muito tempo grudado no celular, você acaba de ver coisas que você já não deve ver. Então, o que você tem que fazer? É procurar não ficar muito tempo com este celular, na internet, nas redes sociais. Porque quando você fica muito tempo com o celular, na internet, você acaba de fazer coisas que você não pode mais fazer. Então, se você quer vencer,
as tentações, as investiduras de Satanás, então você tem que parar. Parar de ficar muito tempo com esse celular. E se for possível, troca esse celular com um mais simplesinho. Sabe aquele celularzinho de botão? Só para atender chamada? Alô, tudo bem? Amém, amém, amém. Então troca. Troca esse celular com o mais simples. Só para você se comunicar com as pessoas. Você está pecando por causa dessas redes sociais. Você está traindo a esposa por causa dessas redes sociais. Você está acabando com o seu casamento por causa dessas redes sociais. Então sai de lá. Apaga esse contato dessa mulher, rapaz. Apaga o contato desse homem. Para de seguir essa mulher, para de seguir este homem nas redes sociais. Agora, você quer vencer. Você quer vencer as tentações, mas com o número desta mulher no celular, com o contato deste homem, e quando bate aquele sentimento, você já vai lá, ó. Oi. Vai lá no status dele. Oi. Aí você nunca vai vencer. Você nunca vai vencer. Você vai estar sempre caindo neste pecado. Você vai estar sempre caindo em tentações. Amados, o diabo vai procurar investir sempre no lado mais fraco da tua vida. O diabo vai procurar investir sempre no lado mais fraco da sua vida. Eu quero vencer as tentações, pastor. Marcos capítulo 14, versículo 38. Vigiai e orai, para que não entres em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, vigia. O que é vigiar? É isso que nós estamos dizendo para a igreja. Você sabe que quando você está com a irmã fulana, com o irmão fulano, você já cai na fofoca. Então, eu não vou ficar mais pertinho do irmão fulano, porque o irmão fulano é tão fofoqueiro, e quando eu estou com ele, eu acabo de também cair na fofoca, falando mal de tudo e de todos. E eu quero me libertar da fofoca. Eu quero cuidar mais da minha língua. Então, se você quer cuidar, então você tem que parar de andar com a fofoqueira. Se você quer parar de pecar, você tem que parar de andar com esse adúltero. Porque esse adúltero não vai te falar coisas boas. Ele só vai falar para você trair a tua esposa. Ah, não, uma escapadinha não tem nada a ver. É isso que ele vai falar para você, porque ele é adúltero. Ele já está mergulhado no pecado. Ele já está sujo. O que a palavra de Deus diz? Quem é sujo, se suja ainda mais. E quem é limpo, se limpa ainda. Agora você está andando com sujo. Você está triste. E você está se livrando da bebedeira. Você já não quer mais beber. Mas o teu amigo é aquele cara que só vive na pinga, no álcool. Agora você está triste, está passando uma situação. O que o teu amigo vai falar? Rapaz, para de ser bobo, vamos aqui nesse barzinho, você já vai esquecer. E vai te dar uma pinga. Ele vai te oferecer uma pinga, ele vai te oferecer coisas erradas, é só isso que ele vai te oferecer. Porque ele já está mergulhado nos vícios, ele já está mergulhado no pecado que você está tentando evitar. Então, se você quer, você tem que fugir do pecado. Se você quer vencer as tentações, o teu pecado, a tua área mais fraca, você vai ter que fugir das tentações. Você pode se encher com o poder de Deus aqui, mas se você não fugir do pecado, não tem jeito. Você lembra de Sansão? Sansão era um homem forte, valente,
E ele queria bater de frente com o pecado. Fracassou, caiu, foi derrubado. José foi diferente. José venceu o pecado. Por quê? Porque fugiu do pecado. Davi caiu no adultério, porque ele queria enfrentar o pecado como ele enfrentou Golias. E o pecado derrubou ele. Então, do jeito que você está querendo enfrentar as tentações, o pecado, desse jeito você não vai vencer, você tem que fugir. Você tem que fugir, se afastar mais dessa coisa que está te fazendo você pecar. Das pessoas que estão fazendo você pecar. Você tem que se afastar, ficar mais longe dessas coisas. Agora, se você ficar vendo, observando, estar perto, você nunca vai vencer as tentações de Satanás. Você nunca vai vencer o seu pecado. Você nunca vai vencer o seu lado mais fraco, a sua área mais fraca. Você nunca vai vencer. Porque você está alimentando o seu lado mais fraco. Você sabe que tem alguém que vive seduzindo você para pecar? Fica mais longe dessa pessoa. Você sabe que tem alguém que vive em cima de você para pecar? Você fica mais distante desta pessoa. Agora, se você ficar perto e quando está sozinho fica pensando nesta pessoa, fica pensando, ai meu Deus, ai meu Jesus, o que essa mulher quer com este homem casado? Ai meu Deus, será que essa mulher não está sabendo que eu já tenho família? Será? Vai pecar, rapaz! Desse jeito você vai pecar porque você está alimentando. Ai meu Deus, o que esse homem quer comigo? Será que ele não está sabendo que eu já tenho esposa? Ai meu Jesus, dê força, ai meu Deus. Continua assim com essa gracinha. Continua com essa gracinha. Você vai cair em tentações. Bateu aquela vontade, aquele sentimento, já expulsa. Diz assim, sangue de Jesus tem poder. Sai, Satanás. É assim, amém? As palmas bem fortes para Deus. Glória a Deus. A última coisa é nós nos revestir do poder de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 10, versículo 11. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possas estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amém? Que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Se coloquemos de pé, as palmas bem fortes para Jesus. Isso, mais forte. Se coloquemos de pé, toda a igreja de pé. Vamos pedir forças diante de Deus.